Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa comigo, a professora Jéssica Ribeiro. Espero que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Aprendam muito na aula de hoje e vamos embora para a nossa videoaula aprender bastante. No assunto da aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de relembrar algumas coisas, tá certo? Para poder darmos sequência. Então, hoje nós iremos tratar sobre a linguagem não verbal, tá certo? A linguagem não verbal e mista nos textos informativos, tá certo? Os textos informativos são aqueles que estão para informar, tá certo? Para prestar esclarecimento, relatar algo. A exemplo desses tipos de texto, nós temos notícias, reportagens, editoriais, entrevistas, que estão aí dentro do campo dos textos informativos. E hoje a gente vai tratar da linguagem não verbal e da linguagem mista, que muitas vezes estão compondo esses tipos de texto. Para poder a gente tratar da linguagem não verbal e da linguagem mista, a gente precisa entender primeiro o que é linguagem, tá certo? É importante que a gente relembre o que é linguagem. Linguagem, ela é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Então, a forma que a gente utiliza para expressar tudo isso é através da linguagem. Ela está relacionada a fenômenos o quê? Comunicativos. Afinal de contas, para que a gente está se expressando? Para estabelecer uma comunicação, tá certo? Então, onde há comunicação, há linguagem. Não existe comunicação sem utilização de algum tipo de linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens, tá certo? Inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos, regras com sinais convencionais. Então, todas essas formas de expressividade ou de expressão, elas representam formas de linguagem, tá certo? Dessa forma, a linguagem ela pode se dividir em alguns tipos, que é o que a gente vai ver agora. Basicamente, na língua portuguesa, nós temos três tipos de linguagem. A linguagem que a gente chama de linguagem verbal, tá certo? A linguagem verbal nada mais é do que aquela linguagem em que nós fazemos a utilização de palavras. Essas palavras, elas podem ser transmitidas através da fala ou através da escrita. Então, quando nós falamos, nós utilizamos palavras. Quando nós escrevemos, nós também utilizamos palavras. O uso das palavras, seja através da fala ou através da escrita, configura o tipo de linguagem que a gente chama de linguagem verbal. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo em que a pessoa está se comunicando, né? Aqui o alto-falante representando que a forma de comunicação que ela está utilizando é a fala. Então, ela está falando, ela está usando palavras para falar. Aqui a gente tem um bilhete. Mariana, traga sua boneca para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide o Paulinho também. Um beijinho da sua amiga Talita. Então, a forma que Talita usou para se comunicar com Mariana não foi mais a fala, igual dessa primeira imagem, foi a escrita. Então, tanto a fala quanto a escrita representam a forma da linguagem verbal. São representações da linguagem verbal. Há outro tipo de linguagem também, que é a linguagem não verbal, tá certo? A linguagem não verbal. É justamente aquela em que eu tenho diferentes formas para me comunicar. Porém, nenhuma destas formas são palavras. Elas podem ser sons, gestos, cores, placas, símbolos, imagens, enfim, qualquer outra forma de comunicação que não utilize de palavras, nem palavras faladas, nem palavras escritas. Aí a gente vai chamar de comunicação através da linguagem não verbal. Olha aqui os emojis, tá certo? Então, os emojis, eles são representações de linguagem não verbal. Eu tenho aqui através de quê? Através das imagens. Eu me comunico através das imagens. Às vezes a gente está numa conversa em algum aplicativo
E para não escrever, não digitar nada, nenhuma palavra, a gente manda apenas um emojizinho, uma imagem dessa e a gente estabelece comunicação. Aqui também a gente tem comunicação, tá vendo através da composição das imagens. Então, eu tenho aqui uma pessoa que aparentemente ela cortou as árvores e ela está regando uma das que ela cortou. Pela expressão dela, ela não está regando porque ela se arrependeu e agora quer reflorestar. Não, ela está regando para que cresça e ela desmate novamente, tanto que ela continua com o machado na mão. Está escrito isso aqui no texto? Não, mas a composição das imagens, tá certo? Então, as imagens, a expressão facial, tudo que compõe, faz com que eu chegue a essa construção de sentido. E isso através de que tipo de linguagem? Da linguagem não verbal. Ou seja, foi utilizado imagens aqui também, cores, símbolos, para que eu estabeleça a comunicação, para que eu estabeleça a compreensão. O terceiro exemplo de linguagem é a linguagem que eu vou chamar de linguagem mista, tá certo, pessoal? Da ideia de mistura, que é justamente aquela linguagem em que eu tenho elementos não verbais, como sons, gestos, cores, placas, símbolos, imagens e etc. Mas eu também tenho o elemento verbal, que são as palavras. A gente viu que a linguagem verbal usa só palavras, a não verbal deixa as palavras de lado e vai utilizar sons, gestos, cores e etc. A mista é como se ela unisse essas duas outras linguagens. Então, eu tenho a mistura da verbal com a não verbal. Olha aqui, por exemplo, a gente tem aqui esse texto com a composição não verbal, através das imagens, né? Aqui a imagem do planeta Terra, olhando uma foto dele próprio, como era antes e como ele se encontra agora. E eu tenho bem aqui no finalzinho o elemento verbal. Eu tenho uma palavra aqui, mostrando o que são as memórias, né? Como se ele estivesse olhando fotos e recordando de como era antes o planeta Terra. Aqui é um exemplo de linguagem mista, porque eu tenho os elementos não verbais através das imagens, mas eu também tenho um elemento escrito aqui, eu tenho uma palavra aqui, então eu também tenho o elemento verbal. Essa composição mostra um exemplo de linguagem mista. Só consertar aqui para vocês. Certo? Outro exemplo. Aqui um anúncio que também mostra um exemplo de linguagem mista. Eu tenho a parte escrita e eu também tenho a parte de imagem, fazendo aqui uma brincadeira com aquele filme Tropa de Elite, né? É um anúncio aqui de um hortifruti, ele chama de horta de elite. Então, essa mistura entre imagem e texto configura o que a gente chama de linguagem mista. Até então, a gente viu exemplos comuns, né? O que a gente vai ver hoje também é que essa linguagem, tanto mista quanto não verbal, ela também faz parte da construção dos textos informativos, né? E nos textos informativos, como é que elas vão aparecer? Primeiro que os textos informativos, eles podem vir através de jornais impressos, através de telejornais, através de sites de internet e através de revistas. Então, esses meios de divulgação, eles são grandes fontes divulgadoras de textos informativos, tá certo? Uma vez que a gente se depara com esses textos, a gente pode ter, sim, a presença tanto da linguagem não verbal, quanto da linguagem mista nessa construção das informações. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa que foi divulgado quando a gente estava no período inicial da pandemia, e que mesmo sendo um período ainda inicial, a gente já tinha vários casos confirmados em várias partes do mundo. Então, observe aqui que a construção do uso das cores, certo? Cores fortes e claras, no tom de vermelho, foram utilizadas para construir a imagem de que, nos lugares
em que esse tom de vermelho está mais escuro, a incidência de Covid-19 está maior do que em lugares em que o tom de vermelho está mais claro. Então, aqui eu não tinha nada escrito, mas eu tinha as imagens. Então, eu tinha aqui a construção de uma linguagem não verbal, tá certo? Esse texto aqui, ele é representativo de uma linguagem não verbal, em que o uso das cores, tá certo? A escolha de ser a cor vermelha, vários tons de vermelho. O vermelho dá a ideia de alerta, tá certo? De perigo. Então, como se trata de uma pandemia, né? De algo que acomete o mundo inteiro. Então, a gente tem aqui o uso não foi à toa que se escolheu os tons do vermelho e não do verde, por exemplo. Porque o vermelho ele tem esse apelo, né? Esse apelo de ser algo de alerta, algo de perigo. Então, o uso das cores, marcando aqui em quais lugares do mundo a incidência da Covid-19 estava em maior e em menor proporção, construiu a informação desse texto aqui, que foi publicado em um site de notícias sobre a pandemia. Esse texto construído através de uma linguagem não verbal. Há também recursos utilizados em que eu vou ter a utilização da linguagem mista, tá certo? Essa tabela, por exemplo, certo? No outro a gente tinha um mapa, não é? Mas aqui a gente tem uma tabela. A tabela, ela é um exemplo de um texto construído com a linguagem mista. Por que que eu chamo de mista? Porque tanto tem imagens, ó, tanto tem imagens quanto tem a parte escrita, tem a parte textual. Essa tabela ela mostra o mapa das vacinas em teste no Brasil. Então, cada vacina, qual o laboratório, a origem, a instituição de pesquisa e todas as informações das vacinas que estavam em testes no Brasil. Então, isso aqui ele vem para complementar a notícia. Então, tanto os textos de linguagem não verbal quanto os textos de linguagem mista presentes em textos informativos, eles complementam informações. Aqui vocês têm um segundo exemplo aqui também na linguagem mista, em que eu tenho novamente o uso de tabela e mapa. Eu tenho a tabela aqui mostrando a sigla dos estados, né? O mapa da vacinação no Brasil, a primeira dose. Então, eu tenho aqui a sigla, o percentual, tá certo? Então, eu tenho aqui a parte escrita e eu tenho aqui o mapa com as cores em azul. Por que que tá azul e no outro estava vermelho? Porque no outro mostrava o mapa em relação ao quantitativo de casos de Covid. E aqui é o quantitativo de vacinação. Então, o azul ele já dá essa ideia de algo melhor do que o vermelho. Então, como a vacinação é algo benéfico, então veja que não foi escolhido mais o vermelho para dar um tom de alerta, mas um tom de tranquilidade. O azul tem essa característica, né, de ser um tom mais tranquilo. Então, até a escolha da cor que a gente utiliza diz muito sobre a intenção. Então, tanto gráficos como tabelas, mapas, infográficos, são textos que tanto utilizam, tá certo? São textos que tanto eles utilizam a linguagem mista, como também eles utilizam a linguagem não verbal para prestar esclarecimento nas suas notícias, nas suas informações. Então, esses dois tipos de linguagem, tanto a mista quanto a não verbal, elas são fundamentais para a construção dos textos informativos, das notícias, dos editoriais, das entrevistas publicadas em revistas, dos artigos, tá certo? Das reportagens, porque eles complementam a notícia, eles complementam as informações, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a importância desses tipos de texto na construção dos textos informativos. Então, além da notícia, gráficos, tabelas, mapas, eles complementam ainda mais essa informação. Forte abraço!